A gente vai ler de 1 a 15. Leitura participativa, eu leio os versículos ímpares e os irmãos em seguida os versículos pares. Neemias, capítulo 4, 1 a 15. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Até o versículo 15, que Deus, por conta da sua graça, bondade e misericórdia, nos ajude mesmo a entender para praticar a sua palavra. Amém? Bem, como nós dissemos, o livro de Neemias é um livro histórico. E os livros históricos narram fatos acontecidos, narram episódios. O livro de Neemias cobriu um período histórico de aproximadamente 20 anos, entre 445 a.C. a 425 a.C. E é preciso entender o contexto histórico para entender a lição que nós queremos tirar para as nossas vidas. O rei da Pérsia tinha autorizado o retorno dos judeus que estiveram por 70 anos no cativeiro babilônico. Eu queria que você entendesse isso. As nações antigas, os povos antigos, eles brigavam literalmente por territórios. E as cidades, elas eram muradas. Todas as cidades eram muradas para proteger dos inimigos. Os babilônios, por conta da desobediência, já pregamos aqui algumas vezes sobre isso, por conta da desobediência, o povo de Deus, pela desobediência, foi se enfraquecendo e os inimigos entraram, tomaram a cidade e levaram o que havia de melhor, os melhores moços, todo o tesouro, toda a riqueza, e a cidade ficou de fato e de verdade totalmente arruinada. E se passaram 70 anos no cativeiro. Depois, Artaxerxes permitiu que 50 mil judeus retornassem à terra. E eles retornaram. Mas alguns que foram ao cativeiro ficaram lá. E um deles era Neemias. Neemias tinha sido levado ao cativeiro e estava lá. E ele tinha uma posição importante no reino. A posição de Neemias era copeiro. Era um cargo de extrema confiança. Porque o copeiro, primeiro, ele morava no palácio. E ele tinha uma missão nada ruim, contanto perigosa. A missão do copeiro era, primeiro, experimentar a comida do rei. Se estivesse boa, tudo jóia.
Mas se tivesse envenenada, o resultado. Porque uma das estratégias de matar uma liderança, de matar o rei, era exatamente envenenar a comida. Então, Neemias ele provava. Então, toda a comida de Neemias era, botava aqueles banquetes e ele ficava assim, que, eita, e agora? E agora, é boa ou não é? Aí ele comia. Aí o rei dizia assim, escapou? Escapou, então posso comer. Então a missão dele era essa. Mas um dia, Neemias estava no reino, e chegou um dos seus irmãos, irmão de sangue, chamado Anani. E ele perguntou como estavam os seus familiares e como estava a nação. Agora, imagine aí você, meu amado e minha amada, preste atenção, só para você entender o sentimento de Neemias. Digamos que tivesse isso acontecido na sua família. Levaram os seus primos, levaram os seus tios, levaram os seus filhos para o cativeiro, eles passaram lá uns anos, e depois você recebe alguém lá, manda notícia, como é que está titio, aquele titio querido, aquele titio amado, como é que vai, hein, Diácono, como é que vai tia Laíde, como é que vai tio Nadinho, como é que vai Sampaio? Aí disseram, olha, a situação deles é uma situação horrível. Olha, a situação da cidade, a cidade está arruinada, a cidade está acabada. Olha, queimaram os portões, destruíram os muros, e a situação do povo é uma situação terrível. O texto diz que Neemias chorou quando se deu notícia de como estava a sua nação, de como estava o seu povo, de como estavam os seus familiares. E o texto diz que Neemias orou. Geralmente, quando a gente lê esse texto, a gente pensa que Neemias recebeu a notícia de manhã, ali mesmo 5 minutos ele orou e depois já foi. Não, Neemias, num período de aproximadamente 4 meses, esteve jejuando e orando por aquela cidade. É por isso, que o pessoal quer que a gente continue orando e jejuando, e é mesmo. Foram 4 meses orando e jejuando, mas ele não conseguia vencer a tristeza do seu coração. Porque ele tinha uma notícia: minha cidade está arruinada, meu país está arruinado. E o rei começou a perceber que Neemias estava muito triste e perguntou para ele: Neemias, está acontecendo alguma coisa? Algum problema? Alguma dificuldade? Ele diz: ó rei, eu recebi a notícia muito triste. A minha cidade está arruinada, o meu estado está arruinado, o meu povo está arruinado. E se o senhor permitir, eu queria ir lá. O texto diz que Neemias recebeu a permissão do rei, e ele foi lá, foi de certa forma secreta para ninguém perceber, deu uma olhada na cidade, voltou ao rei e pediu liberação. Se o rei me permitir, eu quero retornar lá, porque a situação da minha cidade é uma cidade horrível. Então o rei deu autorização e Neemias voltou à sua cidade. Nos capítulos 1 e 2, fala sobre a decisão de Neemias. No capítulo 3, fala sobre a cooperação do povo para o trabalho. E no capítulo 4, que nós lemos aqui, fala sobre a continuidade e as dificuldades que eles estavam enfrentando. Eu queria trazer lições desse texto para a nossa vida prática. Nós estamos vivendo, irmãos, um período extremamente difícil na nossa nação. Do ponto de vista político, sem entrar no mérito partidário, é uma situação complicadíssima. Nós não sabemos o desfecho que vai acontecer. Uma guerra por poder, instalada no Congresso Nacional. Foi acatado o pedido de impeachment por alguém que está investigado de corrupção. A gente não sabe no que é que vai dar. A situação econômica do país é extremamente perigosa. Nós não sabemos o desfecho. Já podemos ver
algumas realidades nos nossos dias. 2016 é um ano extremamente perigoso para a nação. A gente não sabe o que é que vai acontecer, a gente não sabe onde é que vai se arrastar, e a cada dia o petrolão acha mais corrupto. A gente não sabe agora, com a prisão do senador, se para quem vai alcançar a lama. Quem vai ser atingido? Não há previsão. De uma forma específica, a nossa região também aqui, com esses pingos aí de chuva, já dá uma esperança de que as nuvens ainda têm água, porque geralmente a gente estava pensando o seguinte: será que ainda tem água? Será que secou? Mas a situação, né, Felipe, você que é do campo, é extremamente perigosa. Uma região como nossa, de economia da agropecuária, traz sérias preocupações. E é preciso que a gente observe o cenário. É possível, sim, que a sua situação seja semelhante à situação de Neemias. Uma situação confortável, estabilidade, você está com a vida estruturada, você tem uma situação pessoal totalmente, vamos dizer, estável. Porque não existe nada estável, porque a vida não é estável. Ninguém sabe até quando vai viver. Mas digamos que sim. Mas eu quero nessa noite nos trazer à igreja uma reflexão como foi Neemias. Neemias podia ter dito assim: meu Deus, e aquele povo, rapaz, que coisa difícil, hein? Porque é muito fácil a gente fazer uma avaliação. Que coisa difícil, olha o que é que a desobediência faz. Olha, Neemias poderia ter olhado, ter pensado, ter avaliado, ter enxergado e não ter feito nada. Eu queria que nós pudéssemos nessa noite ter algumas lições para a vida de Neemias. Eu não sei se você está do lado de lá, do lado dos que estavam sofrendo horrores. Eu não sei se você está do lado de Neemias, do copeiro. O fato é que todos nós devemos estar com os olhos abertos e dizendo: Deus, eu quero me levantar na minha cidade, no meu estado, na minha nação, primeiro como Neemias, alguém que viu e chorou, alguém que viu e orou, alguém que viu e jejuou, alguém que viu e foi fazer alguma coisa. Que Deus levante em nós e através de nós um exército com soldados e servos semelhantes a Neemias. Amém? Amém? O amém ainda está assim meio para lá. Vamos lá. Deus está trazendo uma alternativa para a gente. Primeira lição: para combater, para enfrentar as inúmeras dificuldades que a nossa nação, o nosso estado, e a gente podia aqui enumerar muitas dificuldades. Além dessas, o avanço do problema da droga. Eu estava vendo essa semana um site dizendo que no Brasil já tem 28 milhões de pessoas envolvidas com drogas, quer sejam as lícitas e quer sejam as ilícitas. As lícitas é o álcool que está fazendo um arraso. 28 milhões de brasileiros já estão, ou seja, violência. Eu estava vendo aqui, Arlisson, tá aí, né? Semana o banco dele foi assaltado, né, Divana? Lá, então, Dislane. Ou seja, essa semana 4 bancos foram assaltados. Ou seja, a iniquidade, a situação está cada dia mais perigosa. E o que é que a gente vai fazer? Fazer como Neemias. Mas aqui nós aprendemos algumas coisas da vida de Neemias que nós devemos fazer para enfrentar alguma coisa no que diz respeito à nossa caminhada. A primeira coisa é o fortalecimento das famílias. Tá aí, Bruno? Primeiro, fortalecimento da família. A gente não pode enfrentar, amados, sem primeiro trabalhar o fortalecimento das famílias. Quando Neemias organizou os trabalhadores para se defenderem contra os inimigos, ele chamou a peleja todas as famílias. Está aqui no texto. As famílias precisam ser fortalecidas. Eu queria dizer para você, meu amado e minha amada, desde o início da criação
antes do pecado, olha só, antes do pecado, a família já era alvo do inimigo. Não é dizer porque é por conta do pecado. É o fortalecimento das famílias. Eu quero começar a desafiar você. Eu não sei como é que você está vivendo, como é que está a sua relação familiar, conjugal, mas a gente precisa se fortalecer, a gente precisa buscar, porque é a família fortalecida que vai fazer diferença na igreja, na sociedade e no trabalho, porque os ataques, eles são diários. Nem sempre a gente vê, mas são ataques reais contra a família. As famílias precisam ser fortalecidas, e aí a gente já começa um desafio. O culto doméstico. O culto doméstico, a gente precisa achar um horário, a gente precisa achar um momento, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, e assim por diante. Mas aqui nós encontramos que as famílias eram fortalecidas. Já dizia Rui Barbosa, aliás, já repetia Rui Barbosa, porque quando o Rui Barbosa falou, Paulo já tinha dito que a família é célula mãe da sociedade, é a célula mais importante. Então a primeira atitude de Neemias, convocando o povo para enfrentar todas essas situações. Primeira atitude, segunda atitude, nós temos inimigos comuns. O mundo com seus valores, o pecado que está dentro de nós, e o diabo, que segundo a 1 Pedro 5,8, é um adversário que anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Nós precisamos estar atentos, vigilantes contra os ataques do inimigo, porque se nós não acordarmos, o inimigo pode entrar sem que a gente perceba. Tem uma história que ilustra bem isso. Disse que de manhã, quando o patrão chegou na empresa, o vigilante foi receber no portão e disse: patrão, lhe tenho uma ótima notícia nesse dia. Pois bem, pode contar. Patrão, essa noite eu tive um sonho que a sua empresa vai se multiplicar, ela vai se expandir, ela vai crescer, ela vai avançar. Olha, patrão, o sono é maravilhoso, porque o senhor ia contratar muita gente. E depois que ele contou o sonho, o patrão disse assim: passe lá no departamento pessoal, você está demitido. Eu lhe dou uma notícia boa dessa, você não demite? Ele disse assim: eu estou lhe contratando aqui para você vigiar ou para sonhar? Não é para dormir, é vigiar ou para sonhar. Muitas vezes a gente está sonhando sem vigiar. Devemos estar atentos, irmãos. É como diz o ditado popular: é um olho no peixe e outro no gato. É a vigilância. Então, Neemias diz assim: olha, vamos vigiar, porque existem adversários, o mundo está aí, as propostas estão aí, os prazeres estão aí, o engano está aí, e olha, cuidado com o coração. Cuidado com o coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se nós precisamos, amados e amadas, tomar a posição de Neemias, devemos tirar estas lições. Primeiro, segundo, terceiro, vida intensiva de oração. Vamos lembrar, primeiro aqui, quanto tempo Neemias vigiou e orou depois que recebeu a notícia? Quanto tempo? Quantas horas? 4 meses. Agora aqui no versículo 9 do capítulo que nós lemos, capítulo 4, versículo 9, diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Aí ele convocou o povo para oração. Eu vou passar no final aqui, vou terminar tempo para a gente passar um vídeo, como é que foi a nossa semana de adoração. Foi maravilhosa, mas ainda faltou você.
Foi você mesmo. Você que não pode vir, você que não acordou, precisa vir, irmãos, porque nós devemos sim orar. Neemias, antes de aproximar-se do rei, ele orou. E depois que ele orou, ele fez os pedidos ao rei. Neemias fez 3 pedidos ao rei. Primeiro, licença para ir a Jerusalém para reedificar a cidade. Segundo, cartas para assegurar sua passagem pelas províncias no caminho. Terceiro, autorização para o uso de madeira da floresta do reino. Mas antes de pedir, Neemias orou. Neemias orou. Por isso nós estamos aqui, irmãos, diante do quadro caótico que está a nossa nação, de extremo perigo. Eu quero convocar você para a vida de oração. Durante o mês de dezembro inteiro, é oração e jejum. É oração e jejum. Escolha alguma coisa para você jejuar. Porque talvez você seja como eu, não dá para viajar. Eu jejuar de comida não é uma coisa muito recomendável, não, né? Mas eu posso jejuar de outra coisa. Estou jejuando de televisão. Eu estou ouvindo os noticiários porque estão me falando, estão me dizendo aí. Eu estou jejuando de televisão. Eu estou jejuando de internet só para abrir os e-mails só. Eu estou jejuando dos comentários do WhatsApp. Estou no grupo da igreja, nos grupos da igreja, porque eu tenho que fazer a comunicação. Eu pensei de jejuar do WhatsApp, mas depois ia ficar muito complicado para fazer as comunicações. Mas precisa jejuar de alguma coisa. Tem muita gente que não está orando porque gasta tempo demais na frente da internet. Tem muita gente que não está orando porque gosta demais de televisão. Precisamos, amados e amadas, priorizar a vida de oração, a vida de intensa oração. Porque antes de enfrentar as lutas e adversidades, Neemias convocou o povo à oração. Então, lições do livro de Neemias. Primeiro, vamos lá, Bruno. Segundo, terceiro, quarta, instrução ao povo para trabalhar. Isso é extremamente importante e Neemias faz isso. Olha, tem um texto aqui que eu queria ler do capítulo 8, porque enquanto Neemias trabalhava diligentemente para trabalhar, a restaurar as defesas físicas de Jerusalém, ele não se esqueceu de que o povo deveria conhecer a Deus através da sua palavra. E aí vai outro desafio, a vida de oração e a vida de estudo da palavra. Quanto tempo você investe, não é gasta, é investe por dia na leitura da Bíblia? É preciso, amado e amada, ser instruído na palavra de Deus. Quando Neemias convocou a nação, era no período da festa das trombetas. A festa das trombetas, ela dava início a uma das 3 festas que eram realizadas no 7º mês do calendário judaico, do calendário hebraico. Eram 3 festas. E a festa da trombeta também dava início ao calendário civil da nação. Era que ele estava dizendo: pessoal, olha, nós estamos começando, mas nós não podemos começar sem a direção de Deus. E aqui tem um texto que é maravilhoso. Eu queria que você abrisse comigo no capítulo 8. A gente não pode deixar de ler. Dá para colocar aí, Bruno? 8, versículo 3, olha que coisa maravilhosa, quando ele convocou aquela nação, ele convocou aquele povo a instruir na palavra de Deus, porque assim, irmãos, olha só, preste atenção, quanto mais nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos, quanto mais nós conhecemos a Deus, nós nos fortalecemos para andar com Deus. Neemias 8, versículo de número 3, vamos lá, todo mundo junto? E leu no livro. Ele começou a convocar
o povo, e o povo leu, ao romper da alva significa o início da manhã, a partir das 6 horas. Das 6 horas da manhã ao meio-dia. A gente podia até fazer uma convocação dessa aqui para a gente passar 6 horas aqui orando. E eles leram sucessivamente, ou seja, é instrução na palavra de Deus. A trombeta era tocada, e na continuidade do texto tem alguns versículos aqui muito lindos, que Esdras, que era dos líderes também, era um escriba. O versículo 6 diz assim: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, inclinaram. Isso aí, ó, a base bíblica para levantar as mãos, viu? Levantando as mãos, tá aí, não estou inventando nada. Vê, bota aí para dizer que é o pastor que está conversando. Ó, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Então se prostraram diante do Senhor e leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então o povo era orientado a buscar a Deus e a sua vontade. Primeira lição, bota aí, Bruno. Primeira lição. Vamos lá, de novo, vamos lá. Primeira. Segunda. Terceiro. Quarta. Quinta. Muito bem, disposição, vamos começar a disposição do povo para falar. É assim. Você desafia, ele diz assim: pessoal, nós temos lá o trabalho lá da caixa d'água. Aí um diz: eu não posso. Aí tem uma coisa interessante na igreja, viu? Aí quando você vai fazer uma convocação, aí tem um bocado de gente, aí quem vai, aí tem um bocado de gente que baixa para amarrar o sapato, para esconder atrás do outro, aí vai amarrar o sapato. Eu me lembro, quando eu estava na minha adolescência, lá na igreja presbiteriana de Miguel Comum, aí a minha experiência de setor da igreja começou aos 16 anos, aí eu ia para o culto de oração, mas quando por incrível que pareça, eu sou muito tímido, pode não parecer, mas eu sou muito tímido. E no início eu ficava com medo do pastor me pedir para orar. Aqui tem mais gente tímida, viu? Não vou nem falar que ele sabe quem é. Mas eu era muito tímido. Eu tinha medo. Eu digo, e se o pastor me pedir para orar? Aí o pastor dizia assim: meus irmãos, nós vamos ter oração agora. Na hora desconfiava que o meu cadastro estava desamarrado. Eu baixava. Para ele não me ver. Então, às vezes, a gente não tem ainda essa disposição. Devia ser assim: quem vai fazer? Levantar muita gente, porque havia disposição do povo para trabalhar. Está no capítulo 4, versículo 6, que nós lemos. Dá uma olhadinha aí. Olha, irmãos, a nossa nação, como a nação de Israel, estava em ruínas. A nossa nação está em ruínas, a cidade está em ruínas, o estado está em ruínas, e nós precisamos fazer alguma coisa. Então, capítulo 4, versículo 6, diz assim, do livro de Neemias 4, versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha o quê? Ânimo para trabalhar. Se coloque diante de Deus, tenha ânimo para vir orar amanhã de manhã, peça alguém para lhe acordar, peça alguém para ligar para sua casa, liga o despertador, faça alguma coisa, mas tenha ânimo para trabalhar, tenha ânimo para orar, tenha ânimo para servir ao Senhor. Amanhã a junta diaconal e a UPH estarão na frente do trabalho. Mas você, homem, tantas coisas que a gente pode orar. Venha orar pela salvação dessa cidade. Venha orar pela salvação da sua família. Venha orar pedindo a Deus chuva. Venha orar para Deus dar um desfecho. Porque o que está acontecendo no Congresso, eu vou dizer também. Tem muita gente orando pelo avivamento dessa nação. Amém, irmãos? Tem muita gente orando pelo avivamento dessa nação. Tem muita gente clamando diante de Deus. Eu sei que o segmento evangélico é um segmento hoje que voltou muito por conta
do artigo 5º da Constituição, da liberdade. Então tem muita coisa assim realmente desarranjada, mas tem muita gente séria nesse Brasil em relação ao evangelho, porque infelizmente onde tem um torto, um corrupto, acaba afetando muitas outras pessoas, mas tem muita igreja séria, tem muita gente séria, tem muita gente clamando a Deus e pedindo avivamento. E quando o povo pede, uma das coisas que nós percebemos aqui é espremer a podridão do pecado e da corrupção. Este pode ser um sinal daquilo que se espera no Brasil, de um avivamento da nossa nação, espremendo naqueles que são os nossos governantes. Eu aproveito, abro um parêntese para fazer a seguinte observação. Embora a gente não concorde, pense diferente, critique, mas tem acontecido algo que eu comentava essa semana lá em casa, que infelizmente aqueles vídeos, quando você vir no seu WhatsApp, aqueles vídeos com as figuras das nossas autoridades, com aqueles deboches, com aquelas caricaturas, não deve passar, porque a autoridade é constituída por Deus e da permissão de Deus. Então a gente não pode ter essa postura. Você não concorda, mas a gente não pode. Eu sou totalmente contra. Quem manda aqueles vídeos com aquelas anedotas, aquelas coisas, eu deleto. Então você pode criticar o que está fazendo, você dizer que não concorda, você dizer que não está certo, que tem que sair, que tem que pagar o preço, mas a gente não pode entrar na onda do mundo. A gente precisa interceder, porque é dever da igreja interceder por todas as autoridades constituídas. Trabalhar na oração, trabalhar pregando o evangelho. Deus pode fazer grande diferença na nossa nação, grande diferença na nossa cidade, mas o povo precisa ter disposição para trabalhar. Vamos lá, relembrando para ninguém esquecer. Lições do livro de Neemias. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Depois que Neemias terminou todas as vistorias, ele falou com o povo e fez os apelos. E aí, três áreas ele apresentou que precisavam estar preparados para enfrentar. O primeiro problema, a miséria do povo. A miséria do povo. Qual é o problema da nossa nação? Atualmente o problema da corrupção. Como é que a gente vai combater a corrupção? Primeiro, não sendo corrupto. Não dá para combater a corrupção sem primeiro não ser corrupto. Então presta atenção. Se você quer combater a corrupção, primeiro não seja corrupto. Seja leal. Seja honesto nos seus relacionamentos, nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu comprar, no seu negociar, no seu vender, no seu falar. Então a miséria da nossa nação é a corrupção. Infelizmente, a gente tem muito no Brasil a questão do jeitinho brasileiro. E não pode ter. Não pode ter. A gente não pode burlar, a gente não pode enganar. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, não foi aqui não, foi em outro lugar que eu andei por aí, mas certamente não foi aqui meu não. Uma pessoa que queria fazer a cirurgia de um parente no plano dele, querendo dar um jeitinho. É corrupção, como é que vai fazer? Não dá. Como é que a gente vai falar do Congresso Nacional se a gente resolver o problema? Primeira coisa, resolver o problema. O problema do nosso país é corrupção. O problema do nosso país além da corrupção, é a idolatria, se curvar diante de outros deuses. Não pode fazer isso. Ou seja, a gente precisa se preparar para enfrentar as adversidades. O problema, a miséria do povo, é a nossa nação. Segundo, a necessidade de agir para resolver o problema. Precisamos fazer alguma coisa
interceder. Existem alguns problemas que são comuns aqui na nossa cidade, que tem me preocupado muito. Eu conversava essa semana com o diácono Igor. Eu me preocupo muito com o número de acidentes de moto e carro aqui na cidade de Jacobina. Eu fico extremamente preocupado com isso. Eu tenho pensado, a gente precisa fazer alguma coisa. Primeiro, orar, clamando a Deus. E quem sabe, a igreja se levantar para fazer um trabalho educativo. Educativo. Por exemplo, assim, gente realmente preparada para sair nos bares, orientando a que pessoas não saiam, não bebam e não dirijam. Ou seja, existem problemas que são simples. Eu realmente fico preocupado. É um número muito grande. E um dia desse eu testemunhei aqui. Aliás, já mais de um nessa praça aqui, nessa praça do Derby. Ou seja, existem muitos problemas da nossa cidade que nós precisamos fazer alguma coisa. Outra coisa aqui é um número excessivo de pessoas dependentes de droga. Muita gente aqui na cidade de Jacobina manda para conversar comigo por conta da parceria que a gente tem lá com a de Serrolândia. Então o pessoal me procura demais. Eu fui até procurado a semana passada por um grupo de estudantes da UNEB que querem fazer uma pesquisa, estudantes de educação física, sobre a questão física, a atividade física dos dependentes. Então é demais, e nós precisamos fazer alguma coisa. A gente vai fazer como Neemias, olhou e diz assim: que miséria. Mas é tanta gente, né? Meu Deus, quanta gente envolvida com droga. Então, amados e amadas, nós precisamos ser instruídos e ter preparo para enfrentar as adversidades. E Neemias também, depois de tomar conhecimento, ele viu o problema, a necessidade, mas ele reconheceu a dependência de Deus para alcançar a solução. O nosso braço é muito curto, o nosso braço é muito fraco, mas o braço de Deus é poderoso para fazer as mudanças, as transformações e a revolução que nós esperamos que aconteça na nossa cidade. Lições. 7ª e última lição para a gente fechar. Primeira. 2ª. 3ª. 4º. 5º. 6º. 7º e último. Você está cansado? Você está cansado? Além de fisicamente, você está cansado, não tem força para ler a Bíblia, não tem força para servir, não tem força para orar. A gente só consegue resolver um problema se procurar especialista. É procurando especialista. Se você tem um problema de direito, procura advogado. Se tem um problema de saúde, procura o médico. Se tem um problema de instrução, procura o educador, o professor. E assim por diante. Os problemas espirituais só podem ser resolvidos em Deus. A igreja é um instrumento para levar você a Deus. Nós desejamos que cada um se sinta fortalecido. Por isso nós queremos encerrar. Eu queria que Bruno colocasse aí o nosso vídeo da semana de oração, porque realmente foi uma bênção muito grande. Eu queria desafiar você. Olha, talvez o seu inimigo seja o sono. Mas você vai perder a guerra espiritual por conta do sono? Talvez o seu inimigo espiritual seja a preguiça. Mas você vai perder a guerra espiritual por conta da preguiça? Talvez o seu inimigo espiritual seja o seu coração. Você vai perder a guerra espiritual por conta do seu coração? Eu queria desafiar você. Nós temos grandes desafios, mas não podemos avançar sem o fortalecimento de Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar encerrando. Eu queria desafiar você. Olha,
nós vamos ter o mês inteiro de oração. Não vai atrapalhar a agenda de ninguém. São apenas 40 minutos exatamente por conta da agenda de trabalho. De 6 às 6h40 da manhã. Eu queria que você se sentisse desafiado como Neemias a não permitir que a nossa nação continue nesse descalabro. Olha, irmãos, nada pode conter esse avalanche que não seja a mão graciosa e poderosa de Deus. Mas o que aconteceu lá em Jerusalém, o povo se levantou, o povo tinha disposição. Então, nós estaremos o mês inteiro, amanhã de manhã, às 6h da manhã. Vai ser de segunda a sexta, jejum e oração. Se você ainda não está jejuando, procure uma coisa para jejuar. Agora tire uma coisa que você saiba que é boa e vai fazer por uma causa melhor. Nós vamos orar encerrando, mas antes dessa oração eu quero fazer também um convite muito especial. No próximo domingo de manhã vai ter uma cantata com o nosso grupo de crianças que cantou hoje à noite. Foi prejudicado por conta do microfone, né? Mas domingo de manhã, 9h30, vai ser a primeira cantata do Louvai. É o coral infantil. Domingo de manhã, 9h30 da manhã. Além de vir, traga os seus filhos, porque eles poderão fazer parte da próxima cantata. E já lembrando o seguinte, dia 25, a nossa cantata do nosso coral, na sexta-feira, cantata de Natal, porque só faltam 19 dias. Começa a divulgar, vai ser na sexta-feira. Lembrando também que domingo, próxima sexta-feira, nós vamos ter um culto aqui com a pregação do reverendo Aldo, presidente do nosso presbitério, na abertura do Congresso Unificado. Então vai ter sexta-noite e sábado-à-noite, final de semana de festa na igreja, buscando a Deus. Sexta-noite e sábado-à-noite e domingo de manhã, a cantata infantil. Vamos orar? Deus querido, Tu és o mesmo Deus de amor, o mesmo Deus de propósito. Certamente o Senhor não está satisfeito com o andamento da nossa nação. O pecado, a corrupção, o afastamento do Senhor. Mas também, Deus, o Senhor não está satisfeito com a indiferença da Tua igreja, que assiste de longe, sem buscar o Senhor, sem ser instruído, sem a disposição para trabalhar. Mas eu sei disso, eu sei que isso é obra do Teu Espírito Santo. Desperta, Deus, sim, a Tua igreja, cada pessoa que o Senhor está trazendo aqui, a orar pela situação econômica, orar pela questão política, orar pela questão da estiagem, pelas famílias, os acidentes e há tantas coisas que estão acontecendo de ruins nesse país tão bom de se morar, tão abençoado como é a nossa nação. Deus, nos dê a visão da nossa cidade, uma cidade também tão boa de morar, Deus, uma cidade que a gente ama, mas com crianças que precisam ser assistidas, como a do projeto Resgatando Valores, homens que estão no centro de recuperação, famílias que precisam ser orientadas, jovens que precisam honrar seus pais. Tanta coisa, Deus, que nós precisamos fazer. Nos dê disposição. Visite-nos com o Teu Espírito Santo e que a Tua palavra se cale no mais profundo da nossa alma. E agora, Deus, quando estamos nos despedindo apenas fisicamente, nós rogamos que a graça maravilhosa, salvadora e irresistível de Jesus Cristo, Teu Filho, o Teu grande, eterno e incansável amor, a comunhão, a consolação, a unção, o poder do Teu Espírito Santo sejam derramados sobre nós de forma inequívoca todos os dias até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.